Senhor Jesus, eu sou a pastora Rosa Brandão, da Igreja Missão Apostólica. Estamos dando continuidade aos nossos estudos e onde Deus é a resposta, não importa a pergunta. O tema de hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito do batismo. Abram suas Bíblias juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra batismo vem do termo grego baptisma ou baptismo, que significa mergulho ou imersão. Está ligada ao sentido de submergir. No batismo também significa passagem pelas águas. É um símbolo do novo nascimento, como está escrito lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos abrir as nossas Bíblias? Mateus, Marcos, Lucas e João. João 3, versículo de número 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo também é uma confissão de fé diante dos homens, esse novo nascimento. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós confessamos diante dos homens um novo nascimento em Cristo Jesus, né? Nós poderíamos também dizer que o batismo é o início de uma nova fase. Como um navio recém-construído que é batizado para iniciar novas jornadas, assim é o crente quando é batizado, viu? Inicia-se uma nova jornada no Espírito. E diferente de como muitas pessoas pensam ou pessoas dizem, eu tenho que me preparar, não, ainda não tem tempo, vou me preparar, vou largar disso, vou largar daquilo. Irmãos, não há um pré-requisito bíblico para o batismo, exceto ter recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crer nele de todo o nosso coração. Muitas pessoas ficam atropelando, protelando, demorando. Não, eu preciso estar preparada. Não, eu preciso, ainda sou muito nova. Não sei o que. Não, irmãos, o batismo é um compromisso que se assume com o corpo de Cristo na terra, a igreja do Senhor. É uma confissão de fé perante os homens. É uma ordenança do Senhor, estendida a todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e são cristãos. Vamos conhecer mais sobre o batismo. Como nós dissemos, o batismo é uma confissão pública de fé pessoal. Ao ser batizado, o homem está reconhecendo a sua origem pecaminosa e propondo-se a ser liberto dela, deixando morrer essa origem e nascendo de novo como uma nova criatura. João Batista pregava o batismo para o arrependimento de pecados. Marcos capítulo 1, versículo de número 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Porém, o batismo que temos hoje é o qual foi instituído por Jesus Cristo. É mais do que isso. É a indicação do recebimento de uma nova natureza em face da morte da primeira e, acima de tudo, uma declaração de fé. Não há sepultamento, irmãos, se o corpo da morte não for completamente coberto. Por isso que o batismo é uma representação do sepultamento. É feito por imersão, ou seja, por mergulho, e não somente por aspersão de água. Ao sermos batizados, realiza-se espiritualmente ao mesmo tempo o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo. Como o batismo é uma confissão pública de fé, demonstramos algo que foi consumado em nosso interior conforme a doutrina bíblica. Nós não batizamos crianças, pois entendemos que essas ainda não têm a condição plena de decisão sobre as suas vidas até poderem crer, o que automaticamente invalidaria o que foi dito por Jesus.
Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, muitas são as dúvidas das pessoas acerca do batismo das crianças. Por que não se batiza as crianças? Porque elas ainda não têm esse entendimento, porque elas não têm a condição plena de decisão sobre as vidas e de crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Então é por isso que não batiza-se as crianças, porque no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 16 diz o quê? Vamos lá? Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém? Por isso que surgem muitas dúvidas. Mas por que não batiza a criança? Então você já está aprendendo através desse estudo o porquê de não batizar as crianças. Vamos lá, textos importantes que nós não podemos nos esquecer. Mateus, capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo 17. O próprio Jesus, irmãos, foi batizado com o intuito de cumprir a justiça e nos deixar como modelo, como exemplo. Vamos abrir lá? Mateus 3, do versículo 13 ao 17. Glória a Jesus. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus nos deixou um exemplo, um modelo do batismo. Ele próprio foi batizado por João Batista. Atos capítulo de número 8, do versículo 26 ao versículo 40, vai nos confirmar que não há pré-requisitos ou uma preparação para o batismo. É para todo aquele que crê. Essa passagem nos fala de um eunuco, que Felipe foi levado pelo Espírito até esse eunuco, chegou lá, esse eunuco estava lendo o livro de Isaías, e Felipe pergunta para o eunuco: o que você está lendo? Você compreende? Ele fala: como que eu posso compreender ou entender se não tem quem me explique? E aí Felipe explica aquele eunuco, e eles estavam passando perto das águas, e o próprio eunuco falou: o que me impede de ser batizado? E Filipe fala para ele: nada te impede. Você crê que o Senhor Jesus é o Senhor Salvador? Ele falou: creio. Então receba o batismo. Mergulhou o eunuco e ele foi batizado. Então cai por terra essa tese de que não precisa de ter uma preparação. Não, irmãos, precisa de crer que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados, e que nós somos que recebemos esse Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16, versículo 16, nós já lemos. É uma instituição deixada por Jesus Cristo. Não é opcional o batismo. Muitos pensam e falam: é uma opção ser batizado. Não, não é não. É uma ordenança do Senhor e tem que ser cumprida. Amém? Atos de capítulo de número 2, 38, nós já lemos, é um passo natural da vida daquele que foi salvo por Cristo, é o batismo. Mateus 19, versículo de número 14, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então, nós já falamos, porque que não batiza as crianças, amém? Mateus 28, 19 é uma confissão àqueles que são seus servos. Vamos lá? Mateus 28, 19. Glória a Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, é uma ordenança do Senhor.
Conclusão, irmãos, o batismo é uma ordenança do Senhor para nossas vidas. É o início de um novo tempo. Nele recebemos uma unção que nos marca para uma caminhada renovada e vitoriosa. Aleluia. Vamos declarar? Eu assumo totalmente a minha fé em Cristo Jesus e reafirmo como outrora já declarei, ser Ele mesmo o meu único e suficiente Salvador. Conforme a minha fé na palavra de Deus, na totalidade da doutrina bíblica, eu recebo em meu espírito a verdade de que o batismo é uma ordenança bíblica na qual eu estou incluso. Comprometo-me a honrar esta ordenança. A partir de então estou totalmente comprometido em fidelidade com o corpo de Cristo e com a visão da Igreja Missão Apostólica. Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós falamos a respeito do batismo. Você que ainda não desceu as águas e através desse estudo esclareceu, abriu a sua mente, procure imediatamente o seu pastor e desça as águas e receba mais de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Compartilhem esse vídeo, compartilhem esse estudo, se inscreva lá no nosso canal da Igreja Missão Apostólica, Pastor Fábio Brandão, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, até o próximo estudo!